Irmãos, ainda falar mais um negócio aqui para os irmãos. Paga a luz aí, meu querido. Aí, aqui. Mostrar para os irmãos um terreno que acho que é 6.000 metros mais ou menos, que há 1 ano e meio, 2 anos, não falha a memória, os irmãos lá de São José do Alegre, os irmãozinhos reuniram lá e compraram um terreno. Em torno de 60, 70 mil e conto. E os irmãozinhos são fogo, irmão. Cidade pequena, os irmãozinhos não estão brincando, não estou dizendo que aqui não é. Mas lá em São José do Alegre, Maria da Fé, a turma junta e vai mesmo. Ele sacode a cidade, evangeliza, vai para os cantos, vai para as roças, vai para tudo que é canto. Vê que belezinha que é. Maria da Fé. Né? Aqui já é mais difícil, eu não sei porquê, rapaz, é complicado. Aí Maria da Fé, os irmãozinhos reúnem lá sábado à tarde, sexta-feira à noite, vai para os cantos lá com folheto, batendo de porta em porta, evangelizando, é uma coisa de louco. Só Deus mesmo. Aí em São José do Alegre também. Então, em São José do Alegre, há 2 anos atrás, mais ou menos, olha lá, ó. Pode ir, meu irmão. Pode aí, é aí mesmo. Vai aí. Aqui nós temos uma estrada de terra e aqui temos uma árvore, amém? Nada demais até agora. Tem nada demais aí. Não tem nada demais. É só uma estrada. E uns morões aqui, né? Lá ali nós temos uma fazenda, tá vendo ali, ó, uma fazendona? Do lado dessa fazenda aqui, ó, do lado dessa fazenda aqui, esse terreno aqui onde está o laser aqui, com mais essa terra vermelha aqui, ó, isso aqui os irmãos compraram. Pode tocar mais um, vai? Olha aqui, ó, esse terreno aqui inteiro aqui, ó. Ó, aqui, e esse pedaço aqui, irmãos, ó. Ó, isso aqui. Que assim a olho nu aqui não dá para ver, mas é grande aqui, ó. Vai, pode ir? Pode ir? Máquina trabalhando, ó. Pode ir? Olha. Vai. A vista de cima para baixo agora. Lá de onde a máquina estava para baixo, ó. Tem mais um aí, deixa eu ver. Não, volta um pouquinho, volta. Volta. Vai, quero ver. Deixa eu numa imagem bonita aí. Deixa aí, olha que imagem bonita. Então, irmãos, é o seguinte. Os irmãos lá, vocês sabem que, eu não lembro exatamente quantos anos, irmãos. Eles compraram, para construir a igreja lá, não lembro se é 10, 15 anos atrás, os irmãos compraram um terreno lá à vista, 13 mil reais na época, e construíram aquela igreja linda que quem foi lá já conhece a igreja. Os irmãos construíram a igreja lá. Agora eles reuniram lá, compraram esse terreno aqui, quase 70 mil reais, e eles vão construir aqui, com a permissão do Senhor em primeiro lugar, vão construir aqui um refeitório, dormitório para caber os irmãos daqui, jovens daqui, de São José do Alegre e de Maria da Fé, para o acampamento. Vão fazer uma quadra, uma piscina, uma cozinha. Vão fazer uma área aqui de culto, aqui onde caiba pelo menos as 3 igrejas. Eles vão fazer. Aí eles estenderam para nós aqui, pastor, eu vou pedir para o senhor, se os irmãos quiserem colaborar, fica à vontade. Mas como colaborar? Um carnezinho durante o ano inteiro, com uma parcela por mês, tanto que você achar que pode fazer, que pode contribuir, né? Se você quiser pegar um carnezinho, deixar bem claro, ninguém é obrigado a nada. Gosto de deixar bem claro, irmão, ninguém é obrigado a nada. Não, pastor, não vou pegar porque eu já estou... Amém, irmão, glória a Deus. Mas se você quiser contribuir, ajudar, porque eu quero falar para os irmãos que eles vão fazer lá. Eles não estão de brincadeira, não. A Bíblia fala que Davi tinha homens que era... Está escrito na Bíblia, Davi tinha homens que andavam com ele, que a cara deles parecia a cara de leão. Era homem que não brincava, não. Vai para fazer? Então vamos fazer e tal. Eles trabalham sábado, irmão. Eles saem do serviço lá. Cada um tem seu serviço. Quando chega no sábado, não por causa da chuva, agora que eles vão retomar o trabalho lá. Irmão, eles pegam sábado, 6:30 da manhã, rompe lá na obra, até 7 da noite, as mulheradas levam comida, levam coisa, é uma coisa maravilhosa. Animado, meu irmão, animado. Então, irmão, se os irmãos quiserem colaborar, tem aí, a irmã vai estar ajudando a gente aqui com um carnezinho, se você quiser, dá um sinalzinho com a mão, ela vai pegar o seu primeiro nome, vai marcar ali na prancheta, e o número do celular seu,
para depois a gente entrar em contato com você para saber com quanto você pode colaborar e tal, porque ela não vai perguntar agora, para você vai colaborar com quanto? Porque agora você vai pensar ainda, vai analisar e tal, mas ela vai anotar pelo menos o primeiro e segundo nome seu e o seu telefone. Então, se você quiser ajudar, dá um sinalzinho com a mão assim, ela vai passar e já vai entregar o carnê para você e vai pegar o seu nome. Lá o nosso irmão Josete lá. Hoje de manhã eu falei também, alguns irmãos pegaram. Tá? Se você quiser, você dá um sinalzinho, pastor, eu vou ajudar também. Ajuda lá com quanto você quiser, R$20, R$50 por mês, R$100, R$30, não sei, você que vai resolver aí. Mas toda ajuda será bem-vinda. Amém? Aleluia? Tem mais alguém que quer colaborar? Tem aqui, tem aqui também aqui, a Simone ali. Isso. Tá. André, pega lá pega uma folha com ela ali, pega uma caneta lá. Aí tem caneta aqui. Pega só uma folha com ela, que tem uma folha com ela. Dá uma folha para ele aí, ó. Ela tem folha aí, ela tem. A própria Ana tem folha aí. Ajuda nós também. Dá um sinalzinho aí, a Simone aqui do Célio. E a Simone do Célio. Já dá uns 7 carnê pro Célio também, já vê isso aí também. Daqui a pouco já queima no golpe, fala, manda fazer lá, pastor, põe na minha conta. Olha, não sei, os irmãos, daqui a pouco, né, a gente não sabe, os irmãos são meio brabo. Irmão João também, né, irmão João? Aqui, pastor, eu quero dividir com ele, pronto. Irmão, que delícia puder falar assim, aqui, ó, pastor, para com isso, vê lá. E manda para mim lá que eu vou bancar isso aí. Hã? Quem tem essa disposição aí? Quem tem? Manda fazer lá e manda a conta para mim, eu quero bancar isso aí. Quero acaba com isso, pastor. Oh, glória a Deus, hein? Que bênção, irmãos. Tem um casalzinho lá em cima, lá, vocês vão ser muito abençoados por Deus, viu? Estou falando de verdade, eu estou brincando aqui não, estou falando sério. Tem coisa muito boa na vida suas, em nome de Jesus, viu? Você pode segurar aí que vai ter bênçãos grandes. Glória a Deus, maravilha. Deus abençoe os irmãos aí. Quem não está pegando o carnê hoje, depois, pastor, eu não peguei aquele dia, mas fica tranquilo também, né? Você está orando aí também, ajudando a gente em oração. Às vezes você não está contribuindo agora, vai contribuir de outra forma, uma outra ocasião. Não fica em paz, mas é tudo na bênção do Senhor. É tudo na bênção. Vai chegar aí, pastor. É. Aí você vai pegar o carnê aí, ó. O que acontece, ó? Você vai ver que vai chegar aí a filha da Simone aí. Aí você vai cortar ele, né? Tem um pedacinho aqui, você marca ali, você destaca. Aí você põe o dinheiro ali, dobra e põe na oferta. Põe junto com a oferta, você dobra ele. Está com o seu nome aqui escrito, ó. Você dobra, destaca o mês que você vai pagar, ó. Corta ele certinho na sua casa lá, que a irmã não deixou o lugar para destacar aqui. Você corta, põe o seu nome direitinho ali e tal. Dobra, põe o dinheiro, dobra, põe na oferta que a gente controla aqui. É mensalmente até dezembro. Eles estão animados lá. Tomara que, né, eles consigam. Lá tem uns 5 pedreiros, daí para mais. Verdade, daí para mais. E dos bons ainda. Ó. Quem colocou esse piso aqui foi um dos pedreiros lá, irmãos. Ó. Esse piso aqui para nós, porcelanato. Ele chegou aqui, ó. Ele mediu a igreja. Vocês não prestaram atenção, mas a igreja aqui, ela não é certinho, retangular, não. Tem uma diferençazinha aqui. Aí ele falou assim, pastor, se a gente colocar o porcelanato, igual todo mundo costuma colocar assim, em linha reta, lá começando lá, vai dar um problema lá nos cantos. Mas se a gente colocar ele na diagonal, ninguém vai perceber nada. Olha aqui, irmãos, a diagonal dele, ó. A diagonal dele aqui, ó. Se você a hora estiver com calma aí, você vai ver aqui, ó. Ele pega aqui, ó. Aqui tem uma piscina. Aqui tem uma piscina aqui, ó. E tem um tampão da piscina. Se você pegar aqui, ó, tem um pedaço aqui do porcelanato.
A linha que está ali, ó, pega certinho aqui. Aqui, ó. Passa pela piscina. As linhas passam pela piscina aqui. Ó. Desce aqui, pega certinho na linha aqui. Vai lá. Pedreirinho, rapaz, desgramadinho. Tá bom, acabou os carnês, você marca só o nome, depois a gente providencia. Então, que benção, irmãos. Aí, ó, acabou o carnê. Glória a Deus. Esse aqui eu não vou dar, não, porque esse aqui vai ser meu, né? Esse eu não posso. Eu tenho que dar o exemplo. Maravilha. Vamos chamar já o pregador nosso aqui da noite hoje, da tardezinha, nosso irmão, nosso obreiro diácono André. Pode vir, nosso irmão querido. Deus abençoe os irmãos que pegaram o carnê aí. Multiplica, centuplica, faça uma grande obra, em nome de Jesus. Glória a Deus. Saúde, amada igreja, com a paz do Senhor. Amém, irmãos? Quem está feliz de estar na casa de Deus nessa tarde? Meu Deus, vamos nos colocar em pé, vamos iniciar aqui uma palavra. Eu queria convidar você a abrir a sua Bíblia, lá no livro de Isaías, capítulo 59. Meus irmãos, eu estava com a minha esposa fazendo um compromisso sexta-feira, e o pastor chamou a gente para ministrar. E olha que engraçado, eu tinha 2 palavras no meu coração. E aí, pastor, eu fui buscar em Deus, fui orar, falei assim: Senhor, o que o Senhor quer que eu fale para a sua igreja? Irmão, Deus trouxe algo muito especial no meu coração, e não é nada daquilo que eu tinha já. Então, quero falar para você que essa palavra que eu quero trazer aqui para vocês, para a meditação nessa tarde, é algo que Deus já tem falado no meu coração primeiro. E que a gente possa, a meditar nessa palavra, que a gente ouvir essa palavra, que essa palavra possa cair no nosso coração. Essa palavra é para nós que estamos aqui, para nós que estamos assistindo. Não é para o nosso filho que ficou lá em casa, não é para o esposo que ficou lá em casa, essa palavra é para nós. É algo que Deus quer tratar o nosso coração, amém? Então vamos lá, Isaías, capítulo 59, os 2 primeiros versículos. Glória a Deus. A palavra de Deus, o profeta Isaías, diz assim: certamente a mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar, nem surdo o seu ouvido para que não possa ouvir. Contudo, as vossas iniquidades, os vossos pecados, fazem divisão entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que não vos ouça. Amém? Feche seus olhos, vamos orar. Senhor, meu Deus, meu Pai, nós queremos te agradecer pela oportunidade de estarmos aqui na tua casa nessa tarde de domingo, para juntos falarmos e meditarmos na tua palavra. A tua palavra é a verdade. É a tua palavra que gera um verdadeiro avivamento em nossos corações. Que o Senhor possa falar através de mim, não aquilo que eu quero, não aquilo que eu desejo, mas eu quero ser fiel a tudo aquilo que o Senhor colocou em minhas mãos. Que nessa tarde nós possamos receber a tua palavra. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. Que nessa tarde nós possamos sair daqui consolados, fortalecidos pelo poder do teu nome. É o que nós te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Eu quero falar com vocês aqui hoje, meus irmãos, em 3 tópicos. O primeiro, quero falar sobre o pecado. O segundo, falar sobre a graça. E o terceiro, falar o que Deus espera de nós. Amém? Primeiro, meus irmãos, para a gente começar aqui, olha o texto de Isaías 59, versículo 2, que diz assim: contudo, as vossas iniquidades fazem divisão entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que não vos ouça. Meu irmão, minha irmã, o pecado é algo tremendo. Quando nós olhamos na Bíblia, nós vamos olhar lá Adão e Eva no Jardim do Éden, nós vamos ver que eles tinham ali uma comunhão com Deus, eles tinham um relacionamento muito íntimo com Deus, não é verdade? Nós vamos ver que eles conversavam com Deus, mesmo estando nus, isso não era motivo de vergonha, isso não era motivo
motivo de nada. Mas aí o pecado, ele vai trazer uma separação entre o homem e Deus. Romanos 3:23 vai dizer que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. O que Paulo está dizendo na carta aos Romanos? Que todos pecaram e estão afastados da glória de Deus. Adão conversava com Deus diariamente, toda a tarde, e aí o pecado ele faz essa separação. Agora Adão já não tem mais Deus para conversar toda a tarde. A palavra de Deus, Romanos 6:23, vai dizer assim: porque o salário do pecado é a morte. O pecado é algo tão profundo que Deus inicialmente tinha um plano do homem ter uma vida eterna, do homem viver toda uma eternidade, e aí o homem peca. E todo o pecado ele tem uma consequência. Né? Tem pecados que são mais graves, tem pecados que são mais simples, mas são pecados, e todo pecado ele vai ter uma consequência. E aí, meus irmãos, às vezes, nós como igreja, nós estamos... Quem está vendo o avivamento lá de Asbury, nos Estados Unidos? Quem viu isso aí na mídia? A gente vê aquele avivamento, a gente quer esse avivamento para nossas vidas, não quer? Eu fico vendo aquilo lá, eu quero que esse avivamento aconteça aqui em Itajubá também, vocês não querem? Às vezes eu leio na Bíblia que Moisés ficou 40 dias no monte para receber os mandamentos de Deus. Irmão, ficar 1 hora, 2 horas orando dá um trabalho. Imagina ficar 40 dias na presença de Deus. Às vezes nós estamos aqui na igreja e a gente quer experimentar algo novo da parte de Deus. Quem quer experimentar algo novo da parte de Deus? Eu também quero, meu irmão. Às vezes a gente quer conquistar alguma coisa, às vezes a gente vai consultar a Deus sobre um projeto, sobre algo que nós estamos pensando em fazer, algo que nós estamos desejosos de fazer, e aí não acontece. Não acontece a comunhão, não acontece a intimidade, não acontece o avivamento, não acontece... Por que não acontece, meu irmão e minha irmã? O pecado. O pecado é algo tremendo, é algo que faz uma separação entre nós e Deus. Eu lembro certa vez o pastor pregando aqui, ensinando sobre o pecado. Deus é tão santo, meu irmão, Deus é tão santo que quando a gente chega perto dele, quando a gente está envolvido com o pecado, a gente chega perto de Deus, o que acontece? Deus não consegue ficar perto de nós, porque ele é santo. E o pecado ele é algo tremendo, o pecado é algo que tem matado muito cristão. O pecado é o que tem afastado muita gente da igreja. O pecado é o que tem feito muitas pessoas sofrerem. O pecado é o que tem abreviado a vida de muitas pessoas. E o que significa a palavra pecado? Quando a gente olha, tem 2 palavras na Bíblia, né? Uma lá no hebraico, que quer dizer chataá, se não me engano é isso mesmo que fala, e uma no Novo Testamento chama hamartia. O que é pecado? Para a gente entender, qual é a definição de pecado? Para a gente ficar de forma mais fácil, pecado é a transgressão da lei de Deus. Tudo aquilo que Deus falou para a gente fazer de um jeito e a gente faz de outro jeito, é pecado. Em outro episódio, o pastor Flávio ensinou aqui nessa igreja que quando a gente faz alguma coisa e a gente não pode dar glória a Deus, é pecado. Se eu estou lá mexendo no meu celular, eu vejo uma coisa que eu não devia ver, e eu não puder dar glória a Deus naquilo, é pecado. O pecado é algo que separa nós de Deus. E o que é a lei de Deus? Se você olhar no Velho Testamento, existe lá Moisés dando um punhado de leis para o homem. Existe Moisés falando um punhado de coisas lá para o homem, ó, não matarás, não adulterarás, não dirás falso testemunho, não dirás o nome do teu Deus em vão. Mas a gente pode resumir, né, os mandamentos de Deus em 2 grandes mandamentos, amém? Então o pecado é a transgressão da lei de Deus. O que é a lei de Deus? Mateus 22, 37 a 40, ele vai dizer que
Ame o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua força, de todo entendimento. E o segundo mandamento semelhante a este é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Amém? Toda a lei se resume nesses dois mandamentos: amar a Deus sobre todas as coisas, amar a Deus de todo o nosso corpo, de toda a nossa alma, de todo o nosso entendimento. E o segundo é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Evangelho de João 13:34, Jesus ali reunido, né? Jesus reunido ali na última ceia ali, Jesus fala: um novo mandamento vos dou. Agora você não amará mais o próximo como a ti mesmo. Agora nós não amaremos o próximo, o outro que vem depois de nós, como a nós mesmos. Nós amaremos o próximo como Cristo amou a igreja. Olha o que diz o texto lá, João 13:34, diz assim, ó: que vos ameis uns aos outros como eu amei a vós, que também vós uns aos outros vos amei. Esses são os dois mandamentos. Né? Se a gente perguntar lá, não adulterarás, está aqui dentro. Se a gente fala, não fornicarás, está aqui dentro. Então, toda vez que a gente transgride a lei, a gente sabe que tem que fazer e não faz, ou faz contra, a gente está envolvido no pecado. Abra a sua Bíblia na carta aos Romanos, Romanos 8. Paulo ele fala muito sobre o pecado, né? Se você olhar a carta aos Romanos, Paulo vai falar muito ali da carne, vai falar muito ali dos nossos desejos. É um capítulo bem conhecido, né? Um capítulo lindo. Se você não parou ainda, meu irmão, para essa semana, medita nesse capítulo 8 de Paulo aos Romanos. Romanos 8, versículo 5. Paulo diz o seguinte: os que vivem segundo a carne inclinam-se para as coisas da carne, mas os que vivem segundo o Espírito, para as coisas do Espírito. Versículo 6. A inclinação da carne é morte, mas a inclinação do Espírito é vida e paz. A inclinação da carne é inimizade contra Deus, pois não é sujeita à lei de Deus, nem em verdade pode ser. Muitas vezes nós queremos muitas coisas de Deus, mas o pecado é algo terrível, meu irmão. O pecado é algo... O que falar do pecado? O pecado é algo terrível. Nós estávamos lendo, né, o irmão começou o culto aqui, o pastor, lendo lá em Josué. Quando a gente pensa em Josué, quando Deus fala, medita na minha palavra, esforça-te, tenha de bom ânimo. Meu irmão, naquela época já existia o pecado. Só que naquela época não tinha celular, não tinha internet, não tinha tanta coisa. E hoje o pecado, ele está muito mais próximo de nós, né? É a sensação que eu tenho. Hoje você abre o Instagram lá, de repente aparece um negócio lá que não convém. Você vai assistir um filme ali no Netflix ou em qualquer outro streaming, você vai ver um vídeo, no meio do filme tem uma porcaria lá. Tem uma doutrina de demônio, tem uma pornografia, tem um adultério. E o pecado, ele está tão na nossa porta, meu irmão, que se a gente não tomar cuidado, a gente cai. Se a gente não vigiar, a gente cai. Se você hoje está vivendo pecado, nós vamos falar aqui um pouquinho sobre a graça, que é o segundo tópico. Mas, meu irmão, quem está em pé, olhe, vigie para que não caia. Se você tirar um retrato anual da igreja, você vai ver que ano após ano entra gente nova da igreja e sai gente nova da igreja. E às vezes você olha, é o irmãozinho firme. Às vezes é o irmãozinho que pregava, às vezes é o irmãozinho que cantava. Nenhum de nós estamos vacinados contra o pecado. O pecado, ele é algo tremendo. E quando nós pecamos?
quis trazer aqui alguns exemplos práticos daquilo que Deus trouxe ao meu coração, meu irmão. Quando a gente adora outros deuses. E quando a gente adora outros deuses? Você pode falar assim, mas eu não me ajoelho numa imagem de escultura, eu não sirvo um outro Deus. Mas e quando o dinheiro é o nosso Deus? E quando a gente fica louco para ganhar na Mega Sena, ou a gente fica louco para ter um dinheiro a mais para fazer outras coisas? Enquanto eu estava orando, meu irmão, Deus me mostrou um baú cheio de dinheiro, assim, ó, cheio de dinheiro, um baú bonito. Sabe o que Deus falou para mim? Olha que isso aqui é migalha. O povo está correndo atrás de migalha, meu irmão. Às vezes o nosso coração está tão preocupado em alcançar coisas terrenas. Às vezes nós estamos tão preocupados em conquistar carro, conquistar casa, conquistar viagem, conquistar um colégio elite para os nossos filhos. E Deus está falando assim, é migalha, eu tenho mais para você. Ou às vezes nós somos o nosso próprio Deus. Não, irmão, eu ser meu próprio Deus? Lógico que não. E aí Deus fala assim para nós temos que perdoar. Se alguém vem entregar uma oferta no altar e tem alguma coisa contra o seu irmão, deixa a sua oferta, vai lá e perdoa o seu irmão primeiro. Eu não odeio meu irmão. Você fala assim, eu não odeio meu irmão. Mas não cumprimenta o irmão com a paz do Senhor. Às vezes o irmão vem que a gente pode olhar na cara dele, ou de repente está falando mal do irmão pelas costas. Isso é pecado, meu irmão. Quando a gente usa o nome de Deus em vão, parece que o nome de Deus antigamente era um nome tão sagrado, né? O nome de Deus é Yahvé, é um nome impronunciável. E hoje está na boca de todo mundo, a gente fala o nome de Deus como se fosse qualquer nome. Aonde mais? Quando a gente não busca o reino de Deus e a sua justiça em primeiro lugar. Você sabe o que isso quer dizer, meu irmão? Quando a gente está tão preocupado com a nossa vida, a gente está tão preocupado com o que vai acontecer amanhã, a gente está tão preocupado com o nosso trabalho, com o que vai acontecer, e a gente não busca o reino de Deus em primeiro lugar. Um autoexame que você e eu preciso fazer, irmão, eu inclusive, quando a gente acorda cedo, qual que é a primeira coisa que a gente faz? Será que a gente olha o Instagram, a gente olha o Facebook, a gente olha o noticiário, ou será que a gente se comunica, liga com o céu? Quando a gente pratica adultério, fornicação, prostituição, quando a gente coloca coisas impuras diante dos nossos olhos, e o diabo ele é tão sagaz que ele usa desculpinhas. Não tem nada a ver, é só uma conversa, você não consumou o ato. Irmão, mas eu não traio minha esposa, eu não tenho conversa com ninguém no WhatsApp, mas está lá vendo vídeo cheio de cena de pornografia, cheio de cena de adultério. Quando a gente tem inveja, e quando, meu irmão, a gente não ama o próximo como Cristo amou a igreja. Quando a gente não estende a mão para o necessitado. Aquele mendigo que fica pedindo dinheiro para nós na porta do supermercado, lá a gente ignora ele e não fala nem do amor de Deus para ele. Quando alguém na nossa vizinhança precisa estar enfermo, está sofrendo, e a gente não vai lá e ora com ele, e dá uma palavra para ele de esperança. Ou quando algum irmão está precisando de uma oração, está precisando de um apoio, de um auxílio, a gente não estende a mão. Nós estamos fazendo o quê? Nós estamos transgredindo a lei de Deus. A lei de Deus é essa. Que vos ameis, ameis o próximo como Cristo amou a igreja. Então, Isaías 59, ele diz o seguinte, que é por causa dos nossos pecados, por causa das nossas iniquidades, que Deus esconde o rosto de nós. Quando nós estamos preocupados mais em satisfazer a nossa carne, os nossos desejos,
menos contato com Deus nós vamos ter. Mas vamos entrar aqui na parte 2. Parte 2 é melhor. Parte 2 é a graça de Deus. Olha o que diz, vamos lá, Isaías de novo, 59. Diz assim, que certamente o braço do Senhor não está encolhido para que não possa salvar, nem os seus ouvidos estão surdos ou agravados para que não possa ouvir. Isaías 53, versículo 5, vai dizer que Jesus vai falar que o castigo que nos trouxe a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Romanos capítulo 8, versículo 1 vai dizer que nenhuma condenação há para quem está em Cristo Jesus. Romanos 5,10 vai dizer assim, ó, quando éramos inimigos de Deus, fomos reconciliados com Deus mediante a morte do seu Filho, Jesus Cristo. Efésios 2, versículo 8, 9, vai dizer, pela graça sois salvos, e isso não vem de vós, mas vem de Deus. Não vem das obras, para que nós não nos gloriemos das obras, mas vem de Cristo. Quando a gente fala de graça, é um amor incondicional de Deus. A graça é um favor imerecido, a graça é algo que a gente não pode compreender o pecado, meu irmão, a gravidade do pecado. Tão pouco a gente pode entender a graça. A graça é algo tremendo. A graça é algo demais para nós. Quando a gente peca, meu irmão, quando a gente peca, separa a gente de Deus. Mas a graça, ela une a gente a Deus. E a graça, ela veio por meio de Jesus Cristo, né? Quando ele morreu na cruz do Calvário, e pagou o preço que era nosso. Aquele pecado que você já cometeu, meu irmão, estava na conta de Jesus. Aquele pecado que você vai cometer, já está na conta de Jesus. Aquele pecado que eu cometi, Jesus já pagou. Aquele pecado que eu vou cometer ainda, Jesus já pagou. A graça é algo tremendo. E a graça é um dom imerecido, né? Um favor imerecido de Deus. E pela graça que nós somos salvos, amém? Tem algum outro jeito de a gente ser salvo? Não tem. Não tem outro jeito. A gente vai continuar pecando, infelizmente. A gente pode pecar menos. A gente pode se vacinar contra o pecado de algumas formas, né, que a gente vai ver aqui. Mas a salvação é somente pela graça. E o que a graça ela faz conosco? A graça, ela tira, o salário do pecado é a morte, amém? Então, ela nos tira da morte, das trevas e nos traz para a maravilhosa lei de Jesus, para a maravilhosa graça de Jesus. E a graça ela não faz só isso, meu irmão. Quem acha que a graça só salva a gente do pecado, ela não só salva a gente do pecado, não. Meu irmão, Deus tem algo grande para compartilhar conosco. Deus, ele tem algo maior para compartilhar conosco. Deus, ele não quer apenas nos salvar. Deus, ele quer ter uma intimidade. Deus, ele quer compartilhar o reino. Deus quer compartilhar as bênçãos espirituais. Deus, ele quer compartilhar bênçãos materiais. Deus, ele tem muito mais para nós. E o que nós precisamos para fazer para acessar a graça? A graça é de graça. Mas existem alguns passos que nós precisamos para apropriar da graça. A graça já está lá. A gente precisa se apropriar da graça. Como que a gente faz isso? Romanos 3, 23 vai dizer que nós precisamos reconhecer que nós somos pecadores e que nós precisamos de Deus. A gente leu, né, que porque todos pecaram e destituídos, estão afastados da glória de Deus. Então ele vai ensinar que a gente precisa reconhecer a nossa condição. A gente precisa reconhecer que a gente é pecador. Meu irmão, isso que a gente tem que fazer todo dia. Todo dia a gente tem que levantar, erguer a mão ao céu e falar, Senhor, eu preciso de Ti.
Meu irmão, está cada dia mais difícil viver por causa do pecado que está na nossa porta. Mas quando a gente reconhece que a gente é miserável, que a gente é pecador, que a gente precisa de Cristo, a gente se apropria da graça. A gente precisa crer que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Está lá em Atos 16, 31, fala: crê no Senhor Jesus Cristo e serás salvo. Então a gente tem que reconhecer que nós somos necessitados, a gente tem que crer no nome do Filho de Deus. O que mais a gente precisa fazer? A gente precisa arrepender dos nossos pecados e mudar de vida. Atos 3,19 vai dizer assim: arrependei-vos e convertei-vos para que sejam apagados os vossos pecados. O que ele está falando? Que é necessário a gente arrepender. O arrepender, né? Teve até um estudo aqui esses dias: arrependimento ou remorso. O remorso, a gente fica com a culpa, fica com a consciência pesada, mas a gente não muda de caminho. Mas o arrependimento, a gente muda de caminho. Eu estou aqui no sentido ao pecado. Falo: Senhor, me perdoa, eu pequei. Aí eu reconheço que eu pequei. Aí o que eu vou fazer? Eu vou converter, eu vou mudar de caminho. Eu vou para o caminho que a Bíblia me ensina. Eu vou caminhar no caminho que Jesus nos ensina. Mais um aqui, 1 João 4,15, diz assim: todo aquele que confessar que Jesus Cristo é o Filho de Deus, Deus permanece ele e ele em nós. Meu irmão, não adianta ser crente só dentro da igreja. Não adianta ser crente discreto. Eu vou ser crente que ninguém precisa saber que eu sou crente, não. Eu vou lá no meu trabalho, mas ninguém precisa saber que eu sou crente, não. Lá na minha escola, ninguém vai saber que eu sou crente, não. Está errado, meu irmão. Nós precisamos confessar que a nossa fé em Cristo Jesus perante os homens. Nós fomos chamados para ser embaixadores de Cristo, ou seja, nós precisamos representar Cristo. O que o embaixador dos Estados Unidos faz no Brasil? Ele representa o governo dos Estados Unidos, a cultura dos Estados Unidos, no solo brasileiro. A gente não é daqui, amém? Quem não é daqui? Quem já tem o nome lá? Nós precisamos representar Cristo, a gente precisa confessar Cristo, a gente precisa levantar essa bandeira. O mundo está falando tanta porcaria, meu irmão. E sabe o que acontece? Muitos crentes estão calados. Muitas igrejas estão caladas. Então a gente falou sobre reconhecer que somos pecadores, crer em Jesus Cristo, arrepender dos nossos pecados e nos converter, confessar a nossa fé, ser batizado na água, né? Um tanque aqui, o tanque está aqui. Jesus fala que arrependei-vos e cada um, na verdade em Atos 2,38, fala: arrependei-vos e cada um seja batizado em nome de Jesus Cristo para a remissão dos vossos pecados e recebereis o dom do Espírito Santo. Então precisamos batizar nas águas. Se você não é batizado ainda, meu querido, corra, é importante. E permanecer fiel até o fim. Eu posso reconhecer a Cristo, eu posso arrepender e mudar de caminho, eu posso confessar a fé perante os homens, mas se eu não for fiel até o fim, meu querido, meu irmão, às vezes tem gente que passa 20, 30 anos na igreja e vai lá por um motivo e cai no pecado. É triste demais. Né? Apocalipse 2,10 está escrito assim: ser fiel até a morte e dar-te-ei a coroa da vida. Meu irmão, a graça é algo de graça, de graça para nós, porque Ele pagou o preço. Mas quando a gente se arrepende, quando a gente se prostra perante o Senhor, esses dias, meu irmão, eu peco também, irmão. Esse dia eu pequei. E eu fui orar a Deus. Falei: Senhor, perdoa o meu pecado. E sabe o que é engraçado, meu irmão? Quando a gente peca, Jesus ele fala assim para você: se o arrependimento for sincero, ele fala assim: está pago, eu já paguei.
Pecado é algo que pode nos levar à morte, e quando a gente vem perante Cristo, a gente confessa o nosso pecado e deixa o nosso pecado, Jesus fala assim: está pago, meu querido, vai em paz. Vai em paz e não peques mais. Quando a gente fazia coisas erradas, quando você viu coisa errada, você conversou uma conversa que você não devia ter pelo WhatsApp ou por outro caminho, se você pôs alguma coisa impura perante os seus olhos, se você vir na presença do Senhor, na sua casa, na igreja, se arrepender e se converter do mau caminho, o que acontece? Ele nos perdoa. Ele tira o peso. Ele tira a culpa. Aquilo deixa de ser nosso e passa a ser dele. Glória a Deus. Você pode dar um glória a Deus aí, meu irmão? Meu irmão, o que Deus espera? Vamos caminhar aqui pela terceira parte, mas o que Deus espera de nós? Deus não espera que nós sejamos religiosos, não. A religiosidade, meu irmão, é boa. Fala para você que a religiosidade é ruim? Não é. Porque às vezes a gente vai fazer coisas por causa da religiosidade, certo? Mas o que Deus procura em nós não é religiosidade. Salmos 51, 17 diz assim: os sacrifícios para Deus são espírito quebrantado, a um coração quebrantado e contrito, ó Deus, não desprezarás. O que Deus quer é que tenhamos um coração quebrantado e contrito. Se você olhar lá em Mateus, quando vai falar em João 4, 23, lá a parábola de Samaritana, lá quando Jesus foi lá passar por Samaria e viu no poço, Jesus falou para ela o quê? Procura os verdadeiros adoradores, aqueles que me adorem em espírito e em verdade. A hora vem e já chegou. Que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Então o que Deus quer? Ele quer que a gente tenha um coração contrito e quebrantado. O que é isso, meu irmão? É quando a gente pecar, a gente poder vir perante a presença dele, pedir perdão. É a gente pedir diariamente para ele nos ajudar, para ele moldar o nosso caráter, para ele moldar as nossas atitudes, para ele moldar o nosso jeito de ser. E quando nós fazemos isso, ele vem com graça, com misericórdia, com amor. Meu querido, não há pecado que Deus não possa perdoar. Às vezes alguém matou uma outra pessoa, às vezes alguém... Esses dias eu fiquei muito chocado com uma notícia que eu vi aqui em Itajubá, lá de um tio estuprando uma menina. Que lá gera um negócio dentro de mim, irmão. Eu fico... Mas, vou falar uma coisa para você, se ele se arrepender, Jesus vai salvar ele. Às vezes a gente não é misericordioso, mas Deus é misericordioso. Se você olhar para o seu passado, eu olho para o meu passado, meu irmão. Essa semana eu fiz aniversário. Eu estava lembrando da minha época do pecado, quanta coisa ruim eu fiz. Aí eu falando assim, nossa, eu estou com 33 anos, olha como que Deus abençoou a minha vida, simplesmente porque eu arrependi. Eu não merecia, meu irmão, não sei você, mas eu tenho a sensação que eu não merecia o perdão. E Deus, ele perdoa, ele faz tudo novo. Deus, ele dá um novo começo, dá uma nova história. E a gente conhece um texto famoso lá de 1 Samuel, capítulo 15, quando Saul ia para a guerra, e aí Samuel falou assim, espera aí, né? A gente tem que oferecer o sacrifício primeiro. Aí Saul foi lá, ofereceu o sacrifício, foi para a guerra. A ordem de Deus é para que matasse todo mundo, né? Matasse tudo, todos os animais, tudo. E aí Saul, ele volta com o rei lá do Malequitas, né? Volta ali com os carneiros, volta ali com as coisas. E aí Samuel vira para Saul e fala assim, melhor coisa é obedecer do que sacrificar. Jesus, ele quer que nós obedeçamos a sua palavra. E qual é a sua palavra? Amar a Deus sobre todas as coisas. É amar a Deus com toda a nossa alma, com todo o nosso corpo, com todo o nosso entendimento. Para a gente obedecer, ele quer que a gente ame o próximo como Jesus amou a igreja. Às vezes a gente quer amar o próximo como a gente a ama, meu irmão. Será que como a gente ama a nós mesmos? Será que a gente ama nós mesmos? Tem hora que a gente faz cada coisa com o nosso corpo.
Às vezes a gente faz cada coisa com a gente mesmo, não é verdade? Às vezes a gente come mais do que deve, não pratica exercício físico. Sabe que nós estamos amando nosso corpo? E Jesus falou assim, você não vai amar como você ama você. Você vai amar como eu amei. Meu irmão, quando a gente vê um ímpio, quando a gente vê alguém pecar, quando a gente vê alguém dentro da igreja, que nem a irmã que está passando uma dificuldade agora, a gente precisa ter a mente de Cristo. O que Cristo faria? E aí, meu irmão, eu falei para vocês que Deus tem algo melhor para nós, né? Você lembra que eu falei do baú aqui? Deus mostrando aquele baú para mim e falou assim, ó, isso aqui é mixaria, isso aqui é pouquinha coisa que o meu povo está buscando. Jesus, ele não apenas nos salva. Eu quero te falar, Jesus não quer apenas te salvar. Ele quer compartilhar do reino dele com você. Por que você acha que no governo milenar os santos vão governar com Cristo? Já pensou nisso, meu irmão? No governo milenar, quando ocorreu o milênio, fala que a igreja vai governar com Cristo. Aí eu pergunto para você, Jesus quer só salvar você e eu? Jesus não quer só salvar, não, meu irmão. Jesus tem coisa maior, Deus tem coisa melhor. Deus, ele quer fazer muito mais daquilo que nós pedimos e peçamos. Olha só, algumas bênçãos aqui. Eu tive que enumerar que é muita bênção, meu irmão. É muita coisa que Jesus faz por nós. João 3,16, ele promete salvação e vida eterna. Filipenses 4,7, ele promete paz e alegria. Filipenses 4,7 vai falar da paz que excede todo o entendimento. Salmo 91, versículo 1 e 2, vai falar que aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, ele nos promete proteção e livramento. Carnaval aí, muita gente viajou e ficou com medo da casa lá. Muita gente ficou preocupado com muita coisa. Meu irmão, Jesus nos promete proteção e livramento. Ele nos promete sabedoria e discernimento. Tiago, capítulo 1, versículo 5, ele vai falar assim, se alguém tem falta de sabedoria, peça a ele com fé, porque a todos ele dá liberalmente. Você está precisando de sabedoria para tomar uma decisão no teu negócio, no teu casamento, na tua família, peça a ele, está à disposição. Força e coragem. Josué capítulo 1, versículo 9, diz assim, não fui eu que te ordenei, seja forte e corajoso, não te apavore, nem te desanime, eu sou contigo. O que mais que ele promete? Ele promete cura e restauração. Jeremias capítulo 30, versículo 17, ele faz assim, farei cicatrizar o seu ferimento e curarei as suas feridas. Ou Isaías, como a gente leu aqui, pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Sabe como uma enfermidade emocional, uma enfermidade no corpo, meu querido? Se aproxime dele. Se aproxime dele. Provisão e sustento. Mateus 6,33 fala assim, busquem em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça e todas essas demais coisas vos serão acrescentadas. Só isso, meu irmão? Não, tem mais. Comunhão e intimidade com Deus. João 15, versículo 5 diz assim, permaneçam em mim e eu permanecerei em vós. Ele não apenas faz tudo isso, mas o Espírito Santo, a terceira figura da Trindade, ela vem habitar em nosso coração. Todo aquele que é salvo, todo aquele que confessa a Cristo, tem a circuncisão, mas não é no órgão genital, é no coração. Herança e glória eterna. Romanos 8,17 diz assim, se somos filhos, então também somos herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo, se de fato participarmos dos seus sofrimentos, para que também sejamos participantes da sua glória. Tem mais um só que eu anotei aqui, meu irmão, é muita coisa que Deus tem para nós. Ah, meu irmão, às vezes a gente fica tão preocupado em fazer o que a gente acha que é certo, às vezes a gente está tão preocupado com a nossa vida, às vezes a gente está correndo atrás de tanta coisa nessa terra, e tudo isso está à disposição dos salvos. Capacitação e frutos do Espírito.
Gálatas 5, 22, 23, vai falar que ele nos dá os frutos do Espírito. O fruto do Espírito que tem 9 partes, né? Amor, fidelidade. Ele vai ensinar a gente a tratar o próximo, ele vai ensinar a gente a viver uma vida melhor, uma vida mais leve. O que eu quero dizer para você, meu querido, que Deus tem algo muito maior para nós. Ele tem algo muito melhor para a gente. Meu querido, que o pecado que está tão na nossa porta, que o pecado não consiga vencer o que Cristo tem por nós. Nós falamos de cura, falamos de libertação, falamos de intimidade, falamos de provisão, falamos de segurança, falamos de paz. Alguém aqui precisa de mais coisas do que isso? Que vida eterna? Nós não precisamos de nada mais do que isso. E isso está à disposição de todos nós que confessamos a nossa fé, fomos batizados, que reconhecemos o nosso pecado, que reconhecemos que precisamos de Cristo para nos salvar. Então, meu querido, que a gente possa ficar firme na graça do Senhor Jesus Cristo, ficar firme em obedecer aos seus mandamentos. Então a gente falou do pecado, a gente falou da graça, e o que Deus espera de nós, meu irmão? O que Deus espera de cada um de nós? Pensa comigo, meu querido, quando Deus foi reconciliar o homem da morte, do pecado e trazer para a vida, o que Deus deu para nós? O que Deus entregou para nós sermos salvos? O que Deus entregou para nós sermos salvos? Jesus Cristo. Ele deu o melhor que Ele tinha para cada um de nós, não foi verdade? Vocês concordam comigo que Jesus é o melhor que Deus tinha para cada um de nós? Meu irmão, minha irmã, Jesus que é o nosso melhor. A salvação é pela graça. Se a gente confessar o nome do Senhor, se arrepender dos pecados, nós já somos salvos. Mas Deus quer algo mais de nós. Deus não quer que sejamos apenas salvos. Deus não quer ter apenas seu nome no livro da vida. Deus quer algo maior. Deus quer que você seja participante do reino de Deus. Deus quer que a gente seja participante do reino de Deus. Ele não só nos salva, Ele quer que nós sejamos embaixadores dEle. Deus quer o nosso melhor, meu querido. Deus quer mais de nós. Que Deus está falando para nós essa tarde, para a gente não deixar o pecado atrapalhar os planos de Deus para a nossa vida, mas que a gente possa entregar a Ele o que Ele entregou por nós. É lógico que não se compara, não tem falar o meu tempo em relação ao que Jesus fez por mim na cruz, não paga, não tem preço, né? Mas Jesus quer o nosso tempo. Jesus, Ele quer um tempo de comunhão diário, de oração e meditação diária da Bíblia. Jesus, Ele quer falar com você todo dia, meu querido. Jesus, Ele quer ser o seu Deus todos os dias. A importância de meditar na Bíblia. Sabe, meu querido, teve um dia que eu estava tão angustiado, estava com tanta ansiedade, tinha problema no trabalho, tinha problema em casa, tinha problema nas finanças. E essa foi uma oração que me marcou muito. Eu fiz o que a Bíblia diz: entra no teu quarto, fecha a porta e ora a Deus em secreto, que o Deus que te vê em secreto te recompensará. A resposta veio mais rápido do que eu precisava. Às vezes a gente está ansioso demais com muita coisa, meu querido. Às vezes a gente está ansioso com muita... meu Deus, como vai ser meu trabalho amanhã? Como vai ser... Meu querido, entra no teu quarto, fecha a porta e ora a Deus que está em secreto. A gente precisa ter um tempo maior de comunhão com Deus. E muitas vezes, a gente falou aqui que Deus não quer religiosidade, amém? Religiosidade é importante para nós, homens, para a gente ter disciplina. Mas Deus não quer religiosidade. Às vezes você pode falar assim: eu orei 3 horas. E às vezes as 3 horas foi vazia. Às vezes as 3 horas não rendeu adoração a Deus. Às vezes as 3 horas a gente fica falando mais de nós que de Deus.
Então, que a gente possa orar de verdade, com o coração sincero, com o coração íntegro, reconhecendo que nós somos pecadores e que a gente precisa dele. Não é, meu querido, ler a Bíblia, porque a igreja ensina que tem que ler a Bíblia o ano inteiro, no final do ano você vai vir aqui e vai ganhar um prêmio. Meu irmão, é bênção, faça isso, de verdade, é bênção. Mas é você meditar na palavra de Deus. Não é ser apenas ouvinte, mas é ser praticante. Às vezes a gente depara, Jesus manda fazer uma coisa na Bíblia e a gente quer fazer diferente. Jesus manda perdoar e a gente está sisudo, bicudo com o irmão. Jesus ensina a ser fiel nos negócios, nos contratos, e a gente está sendo traiçoeiro. A Bíblia ensina que a gente tem que respeitar as autoridades e orar por elas, e a gente está metendo pau no governo. Não adianta a gente ser apenas conhecer a Bíblia. O maior conhecedor da Bíblia, você sabe quem que é, meu querido? Quem é o maior conhecedor da Bíblia? Tirando Deus, que escreveu. O Espírito Santo é Deus. Okay. Ele é o maior conhecedor. Depois dele, quem que é? É Satanás. Você acha que Satanás não conhece a Bíblia, meu querido? Ele conhece de cor salteado, mas não aplica nada. Então não adianta nada. Então leia a Bíblia. Mas mais importante que ler é ter isso aqui como regra de fé e de vida. Se você quer, tudo que você precisa está aqui. Às vezes a gente fala assim, eu já falei isso. Ah, que pena que filho não vem com manual para a gente criar o filho. Já falou isso alguma vez? Eu já falei isso. Está aqui. Eu estou endividado, o que eu faço? Está aqui. Eu estou enfermo, está aqui a resposta. Eu estou me sentindo triste, está aqui. O que mais, meu querido? Nós precisamos ter um relacionamento íntimo com Deus. Não é ser crente domingueiro, que a gente vem na igreja hoje e passa a semana inteira com a Bíblia fechada ou sem falar com Deus. A gente precisa ter um relacionamento íntimo com Deus. Existem coisas que nós só vamos saber na intimidade com Deus. E tem coisa que Deus vai trazer para a gente em 10 minutos. Meu irmão, sabe essa pregação que eu estou fazendo aqui para você? Deus trouxe para mim em 1 hora, orando, perguntando para Deus, o que eu vou falar para a sua igreja? Ele trouxe tudo. Eu anotei para não esquecer, mas ele trouxe tudo. Foi muito fácil. Mas tem coisa que a gente vai ter que buscar. Tem coisa que a gente vai ter que mergulhar. Tem coisa que a gente vai ter que orar mais. Deus, Ele quer intimidade com a gente. Deus também quer que a gente participemos das atividades da igreja. Isso que é importante, meu querido. Tem muita gente hoje que acredita que não precisa ir na igreja. Tem muita gente que acha, não, eu posso assistir o culto de casa, é a mesma coisa. Não é a mesma coisa. Tem muita gente que acha que eu posso vir na igreja e ser crente de banco. Tem algum problema ficar só sentado na igreja, meu querido? Não tem. Mas Deus quer algo maior para você. Faça parte dos grupos de louvor, ajude na escolinha, ajude nas atividades, ajude. Nós vamos falar aqui também, tá logo em seguida aqui, nas visitas. Tem muito trabalho na igreja, não tem, pastor? Está precisando de muito obreiro, não está? Participe das atividades da igreja. Porque quando a gente está apenas no banco da igreja, meu querido, deixa eu perguntar para você, a noiva de Cristo é um membro ou são vários membros? E se um membro ficar parado? Já pôs uma tala num dedo aí? Como que faz falta? A gente é a noiva, a gente é o corpo da igreja. Ele tem algo, ele precisa de nós, ele precisa do trabalho. Imagina ficar com... Uma vez eu quebrei a mão num acidente de moto, eu fiquei 2 meses com a mão parada. Que dificuldade que foi, irmão. Tive que aprender a fazer, eu sou canhoto, eu tive que aprender a fazer barba com a mão direita. Eu tive que aprender a assinar com a mão direita, tinha que ensinar um piada de coisa de seguro. Fez muita falta. Meu querido, quando a gente não faz o que Deus está pedindo, não participa das atividades da igreja, você faz muita falta para o reino de Deus. Não é para o ministério ID, não é para o pastor Flávio, é para a obra de Deus. Nós precisamos incluir Jesus no começo do nosso dia. WhatsApp, Instagram, Facebook, YouTube, família.
Tudo isso é importante, tudo isso pode fazer alguma diferença na nossa vida, mas ele tem que ser o nosso primeiro respirar. Ele tem que ser a nossa primeira oração. A gente precisa buscar primeiro a Ele, meu querido. Isso aqui não é só buscar quando está tudo bem, mas é buscar no cotidiano, na vida diária. Senhor, guia meus passos. Senhor, me ajuda a conduzir os negócios. Senhor, me dá sabedoria lá na empresa que eu trabalho. Senhor, me dá sabedoria para lidar com os meus filhos. Tem um coração voluntário, meu querido. Dízimo e oferta. Tem irmão que para tirar uma oferta do irmão, que dificuldade. Mas não é a igreja que quer tirar teu dinheiro, não, meu querido. E Deus, deixa eu te falar uma coisa, a salvação é pela graça. Mas Deus nos dá o privilégio de sermos participantes e semear na obra de Deus. Meu querido, quero te falar uma coisa, quero te dar um testemunho pessoal. Às vezes que eu fui mais próspero na minha vida, onde eu ganhei mais dinheiro, foi quando eu mais ofertei na casa de Deus. Eu estava um aperto esse tempo atrás agora, porque eu estava gastando muito dinheiro, era culpa minha mesmo. E aí, precisou de uma oferta lá, eu fiz uma oferta lá e um valor tal, eu vou fazer, coração. Meu querido, voltou muito mais. E eu não fiz atrelado a isso. Eu não fiz para ganhar recompensa, porque Deus já fez tanta coisa por mim, que eu não sei entrar na casa de Deus e não deixar a parte da minha renda aqui para Ele. Mas, meu querido, a gente precisa ser fiel no dízimo e nas ofertas. É fidelidade, é reconhecimento que Ele é Deus. Imagina que a obra do sítio lá em São José do Alegre, o quanto que aquilo lá vai ser usado para abençoar a igreja. Imagina se a igreja tem mais recursos, a gente consegue atender mais famílias com a cesta básica e evangelizar mais famílias. A gente consegue talvez ampliar o espaço e dar mais assistência, dar mais ajuda e dar mais apoio. E uma coisa que nós também temos que fazer é não usar o nome de Deus em vão. Muita gente fala assim, Deus está falando, e Deus não está falando. Muita gente fala, põe o nome de Deus, e Deus não falou nada, Deus não disse nada. Que a gente possa ter temor e tremor para usar o nome de Deus. Somente isso, meu querido, a gente precisa de um pouquinho mais. A gente precisa dedicar o nosso tempo e nossos recursos para ajudar os outros. Cristo, Ele se deu na cruz do Calvário por amor da humanidade. E Ele fala assim, como eu vos amei, amei o próximo. Então a gente pode ajudar, seja com oferta, mas seja com o nosso tempo. O que você faz de bem aí, meu irmão? O que você é bom? Faça para os irmãos, faça para a humanidade. Alguém pediu uma esmola, evangelize essa pessoa. Às vezes a gente começa um punhado de frescura, né, irmão? Eu lembro quando eu nasci no berço evangélico, eu desviei e voltei para a igreja. E aí quando eu voltei para a igreja, né, eu tive um encontro real com Cristo de novo, todo mundo que parava na rua já abraçava, já pregava, já falava. E às vezes a gente fica assim, mas não é tão seguro hoje em dia, às vezes está cheirando ruim. E a gente começa a pôr tanta coisa no meio. Meu querido, o que Jesus faria? A gente precisa visitar os enfermos e os idosos. A gente precisa visitar a órfã e o viúvo. A Bíblia fala que a verdadeira religião é visitar o órfão e a viúva. A gente precisa ter fidelidade no nosso casamento. É não ver coisas impuras, é não ter conversinhas desnecessárias. A Bíblia ensina que a gente precisa praticar o perdão. Meu querido, não importa o tamanho do pecado de alguém, a gente não pode olhar, ele merece para a cadeia, ele merece morrer. A gente tem que olhar que o Senhor alcance ele, que a graça do Senhor alcance ele, que o Senhor perdoe e ajude ele a mudar de vida. A gente precisa honrar o pai e a mãe. Quem tem pai e a mãe, é importante a gente honrar o pai e a mãe. A gente cuidar deles como eles cuidaram da gente. Assistir ele nas suas necessidades. A gente precisa ser honesto nas transações comerciais. Não é dar jeitinho, não. Né? Não é dar jeitinho, não. A gente precisa ser humilde, misericordioso, paciente, gentil. Amém?
Meu querido, essa palavra que eu queria trazer para vocês nessa tarde foi algo que Deus colocou no meu coração. É uma palavra simples. É uma palavra que a gente muitas vezes já está cansado de ouvir na igreja. Mas Deus mandou falar, eu tentei ser fiel ao que Deus mandou, amém? Que o pecado, meu querido, não faça parte da nossa vida. Que a gente possa se abster do pecado. A Bíblia fala que se uma mão te escandalizar, corta a mão e joga fora. Então fuja da aparência do mal. Fuja da aparência do mal. Se aproprie da graça de Cristo Jesus. Pela graça fomos salvos. E Ele tem muito mais para nós. Ele quer compartilhar conosco muito mais. Meu querido, não é só salvação. Ele quer te dar muito mais. Ele quer que você seja participante do reino. Então venha na igreja, ore, busque, se humilhe perante Deus. O que Ele tem para nós é bem melhor. Às vezes a gente está preocupado com um baú de dinheiro ou com muitas prioridades na nossa vida. E Jesus está mostrando que Ele tem muito mais para nos dar. Muito mais para nos oferecer. Amém? Convido a igreja a se colocar em pé, vamos orar. Glória a Deus, bendito seja o teu nome, Senhor. Digno de toda honra e toda glória. Se você ainda não entregou a sua vida para Cristo e gostaria de entregar a sua vida para Cristo, eu só dá um sinalzinho aí, a gente faz uma oração por você. Pastor, eu quero entregar a minha vida para Jesus, eu não entreguei ainda. Se você quiser entregar, é só dar um sinalzinho, a gente ora por você. Eu vim aqui na frente, a gente estará orando por você. Mas que o Senhor te abençoe, o Senhor te guarde, o Senhor te proteja, te ilumine. O braço do Senhor não está encolhido. Os ouvidos do Senhor não estão tapados para que não possa nos ouvir. Mas os pecados fazem separação. Mas o perdão de Cristo faz a gente voltar de novo à união com Deus. A graça estendida faz a gente reconciliar. Ele reconciliou a gente, aleluia. Senhor, nós te agradecemos por esta palavra, pelas tuas misericórdias estendidas sobre nós, pelo amor derramado em cada coração. Possamos voltar para os nossos lares temendo mais o teu nome, fugindo da aparência do mal, fugindo do pecado, honrando o Senhor. Perdoa, Senhor, os irmãos, perdoa eu, perdoa nós. Perdoa a nossa casa, nossa família. Abençoa essa semana, glória a Deus. O trabalho dos irmãos, as famílias, cada um aqui, Senhor. Faz uma grande obra, faz uma grande obra. Ótima semana para a igreja, amém, aleluia. Espírito Santo te guie e te governe sempre, amém, aleluia. E que o amor de Deus, que a graça do Senhor Jesus e a comunhão do Espírito Santo esteja com todos digam. E todos digam, com alegria, todos digam, cumprimento o seu irmão, a sua irmã com a paz do Senhor.